Aos 82 anos, ela cavou a própria terra só para não morrer de fome. Mas quando a pá bateu em algo duro, sua vida inteira mudou. O que estava enterrado ali era impossível de acreditar. Marta acordou naquela manhã como acordava todos os dias, devagar, sentindo cada osso do corpo reclamar. Aos 82 anos, levantar da cama era o primeiro desafio do dia. O segundo era abrir a porta da geladeira e encontrar algo para comer. Ela já sabia o que ia ver antes mesmo de olhar. Nada. Apenas uma garrafa de água pela metade e um pedaço de pão duro que nem Trovão, seu cachorro vira-lata, queria mais. Ela fechou a geladeira devagar e ficou ali parada, olhando pela janela da cozinha. A casinha de tijolos à vista onde morava era pequena. As paredes rachadas pelo tempo deixavam o vento entrar no inverno e o calor apertar no verão. Mas era dela. Era o único lugar no mundo que podia chamar de seu. E nos fundos dessa casa tinha um pedaço de terra. Terra boa, terra que já viu muita plantação crescer. Marta olhou para as próprias mãos. Eram mãos de quem trabalhou a vida inteira. Calejadas, enrugadas, com veias saltadas como raízes de árvore velha. Mas ainda funcionavam. Ainda tinham força. E se tinha força, tinha jeito. Foi até o quartinho dos fundos e pegou a pá velha encostada no canto. O cabo de madeira estava gasto, a lâmina enferrujada. Mas servia. Marta saiu para o quintal com a pá no ombro e Trovão atrás, abanando o rabo como se entendesse que alguma coisa importante estava para acontecer. O sol ainda estava nascendo quando ela fincou a pá na terra pela primeira vez. O chão estava duro, seco. Fazia tempo que ninguém mexia ali. Marta empurrou com o pé, usando o peso do próprio corpo. A terra cedeu, e ela começou a cavar. Não era fácil. Cada movimento doía. Os ombros reclamavam, as costas protestavam, os joelhos pediam descanso. Mas Marta não parava. Tinha aprendido uma coisa na vida. Quando não tem ninguém para ajudar, você ajuda a si mesma. Quando não tem comida na mesa, você planta. Quando não tem força, você encontra. Vizinhos começaram a aparecer nas janelas. Dona Benedita, a senhora da casa ao lado, balançou a cabeça com pena. Seu Osvaldo, que morava do outro lado da rua, comentou com a esposa que aquilo era triste de ver. Uma mulher daquela idade tendo que cavar a própria terra para não passar fome. Mas ninguém atravessou a rua para ajudar. Ninguém ofereceu comida. Ninguém pegou uma pá e disse, deixa que eu cavo um pouco. As pessoas olhavam, sentiam pena, comentavam entre si. E depois fechavam as janelas e voltavam para suas vidas. Marta não se importava. Estava acostumada. A vida inteira foi assim. Sempre sozinha. Sempre se virando. Sempre encontrando um jeito. Enquanto cavava, as lembranças vinham. Lembrava de quando era jovem, trabalhando na roça com a mãe. Lembrava das mãos dela, tão parecidas com as suas agora, mexendo na terra com carinho. A mãe sempre dizia, a terra não mente, filha. Você planta, ela devolve. Você cuida, ela cuida de você. Marta parou um instante. Limpou o suor da testa com as costas da mão. Quantos anos fazia que a mãe tinha partido? Tantos que nem conseguia contar direito. Mas a voz dela ainda estava ali, clara como se fosse ontem. A terra não mente. Trovão começou a farejar o chão com interesse. Depois começou a cavar junto, jogando terra para trás com as patas. Marta sorriu. Pelo menos o cachorro estava do lado dela. Ela voltou a trabalhar. Mais fundo agora. A ideia era fazer canteiros para plantar tomate, alface, couve. Coisas simples que crescem rápido. Em algumas semanas teria comida de novo. Só precisava aguentar até lá. Foi quando a pá bateu em algo duro. Marta parou. Aquilo não era pedra. O som foi diferente. Metálico. Ela cavou ao redor com cuidado, afastando a terra com as mãos. Trovão ficou agitado, cavando mais rápido, farejando com intensidade. E então Marta viu. Uma caixa, de metal, enferrujada pelo tempo, coberta de terra, mas era uma caixa. Não muito grande, do tamanho de uma caixa de sapatos mais ou menos, mas pesada. Quando ela conseguiu puxar para fora do buraco, quase não aguentou o peso. Marta se sentou ali mesmo no chão, com a caixa no colo. O coração batia forte no peito. Não de cansaço. Era outra coisa.
Era aquela sensação estranha de quando você sabe que alguma coisa importante está para acontecer. Ela tentou abrir. Tinha uma fechadura antiga, toda enferrujada. Puxou, forçou, tentou de todo jeito. Não abria. Estava trancada. Trovão latiu, como se quisesse ajudar. Marta olhou para o cachorro, depois para a caixa, depois para o buraco na terra. Quem tinha enterrado aquilo ali? Quando? Por quê? A casa era dela tinha muitos anos. Tinha comprado de uma família que estava se mudando para a cidade grande. Antes disso, a casa tinha pertencido a quem? Ela não sabia. Nunca tinha perguntado. Marta levantou com dificuldade, segurando a caixa contra o peito. Estava suja de terra, suada, cansada. Mas não sentia mais fome. Não sentia mais dor. Só sentia aquela curiosidade queimando por dentro. Entrou em casa, foi direto para o quarto. Empurrou a caixa para debaixo da cama, cobrindo com um lençol velho. Não sabia por que estava escondendo. Talvez porque aquilo parecia importante demais para deixar à vista. Foi tomar banho. A água fria caindo no corpo cansado. E enquanto a água corria, os pensamentos não paravam. O que tinha dentro daquela caixa? Dinheiro? Joias? Documentos? Por que alguém enterraria uma caixa trancada no quintal? Saiu do banho, se vestiu, comeu o pedaço de pão duro com água. Não tinha gosto de nada, mas precisava comer alguma coisa. Trovão ganhou metade. Ele mastigou com esforço, olhando para Marta como se entendesse que os tempos estavam difíceis. A tarde passou devagar. Marta tentou fazer as coisas de sempre. Varreu a casa, lavou os pratos, costurou um buraco na manga de uma blusa. Mas a cabeça estava em outro lugar. Estava debaixo da cama. Estava naquela caixa. Quando a noite chegou, ela deitou cedo. Estava exausta do esforço de cavar, mas não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa. O vento fazendo a telha ranger. Trovão roncando no canto. E lá embaixo da cama, aquele segredo guardado. Virou para um lado, virou para outro. Fechou os olhos com força, tentando forçar o sono. Não adiantava. Levantou, acendeu a luz, puxou a caixa de volta. Sentou na beirada da cama com ela no colo de novo. Tentou abrir mais uma vez. Forçou a fechadura. Tentou usar uma faca velha para forçar. Nada. Trovão veio deitar aos pés dela, olhando com aqueles olhos mansos de cachorro que entende quando o dono está preocupado. Marta encostou a cabeça na parede. Amanhã. Amanhã ela ia encontrar um jeito de abrir essa caixa. Nem que tivesse que quebrar com um martelo. Não ia conseguir viver em paz sem saber o que tinha lá dentro. Guardou a caixa de novo, apagou a luz, deitou mais uma vez. Dessa vez, o sono veio. Um sono pesado, cheio de sonhos confusos. Sonhou com a mãe jovem, cavando a terra. Sonhou com caixas enterradas. Sonhou com segredos guardados por tanto tempo que até a terra tinha esquecido que eles estavam ali. Quando acordou no dia seguinte, a primeira coisa que fez foi olhar debaixo da cama. A caixa ainda estava lá. Não tinha sido sonho. Marta levantou determinada. Hoje ela ia descobrir o que tinha dentro daquela caixa, custasse o que custasse. Marta acordou com o sol batendo na janela e um único pensamento na cabeça. Abrir aquela caixa. Nem tomou café. Nem deu bom dia para Trovão direito. Foi direto debaixo da cama, puxou a caixa de metal enferrujada e colocou em cima da mesa da cozinha. A luz da manhã deixava tudo mais claro. A caixa estava ainda mais velha do que ela tinha percebido. O metal estava corroído em vários pontos, tinha manchas escuras de ferrugem e a fechadura parecia ter sido feita em outro século. Mas estava firme, trancada como se guardasse o segredo mais importante do mundo. Marta foi até o quartinho dos fundos e voltou com uma caixa de ferramentas velha que tinha pertencido ao marido. Ele tinha partido tantos anos atrás que ela já nem lembrava direito do rosto dele. Mas as ferramentas ainda estavam ali. Alicate, martelo, chaves de fenda enferrujadas. Pegou o alicate maior, encaixou na fechadura e começou a forçar. A ferrugem resistia. Marta apertou com mais força, sentindo as mãos doerem. Trovão estava sentado ao lado, observando com a cabeça inclinada, como se estivesse torcendo por ela. A fechadura rangeu. Marta sentiu ela ceder um pouco. Forçou mais. O suor começou a escorrer pela testa. As mãos tremiam do esforço.
E então, com um estalo seco, a fechadura se partiu. A tampa da caixa estava livre. Marta largou o alicate na mesa. O coração batia tão forte que ela podia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Respirou fundo, colocou as duas mãos na tampa e abriu. O cheiro de mofo e tempo guardado subiu da caixa. Lá dentro, protegidos por um pano velho que já estava se desfazendo, tinha coisas que Marta nunca esperaria encontrar. A primeira coisa que viu foram fotografias. Antigas, daquelas em preto e branco, com as bordas amareladas pelo tempo. Pegou a primeira com cuidado, como se fosse quebrar, e o que viu fez ela segurar a respiração. Era sua mãe, jovem. Não podia ter mais que 20 e poucos anos na foto. Mas não era a mãe que Marta lembrava. Aquela mulher cansada que trabalhava na roça alheia para sustentar a filha. Na foto, a mãe estava em frente a uma casa enorme, uma fazenda. Vestia roupa boa. Tinha um sorriso no rosto que Marta nunca tinha visto na vida real. Ela pegou outra foto. A mãe de novo, agora ao lado de um homem elegante, os dois em frente a uma porteira com uma placa escrita Fazenda Santa Rita. Marta virou a foto. Atrás, com letra à mão, estava escrito 1951, Nossa Terra. Marta sentou na cadeira, segurando as fotos com as mãos tremendo. Nossa Terra. A mãe tinha uma fazenda? Como? A mãe sempre foi pobre. Sempre trabalhou para os outros. Sempre disse que não tinha nada nesse mundo além da filha. Mas as fotos não mentiam. Ela começou a tirar mais coisas da caixa. Tinha um colar. De ouro. Não era bijuteria barata. Era ouro de verdade. Pesado. Trabalhado com detalhes delicados. Marta nunca tinha visto a mãe usar joia nenhuma. Nem um brinco simples. Embaixo do colar, tinha papéis. Documentos velhos, amarelados, alguns quase se desmanchando nas mãos. Marta abriu o primeiro com cuidado. Era uma escritura, de terra, do terreno onde ela estava. Mas não era só a casinha pequena. O documento falava de 10 hectares. 10. Marta mal conseguia acreditar. Olhou pela janela para o quintalzinho onde tinha cavado ontem. Aquilo ali tinha 10 hectares, continuou lendo. O documento era antigo, datado de décadas atrás. E o nome que estava ali, como proprietária original, era o da mãe dela, Joana Maria da Silva. A assinatura estava no final do papel, tremida, mas legível. Marta pegou outro documento. Era uma carta, manuscrita, com a letra da mãe, aquela letra que ela conhecia de bilhetes antigos que ainda guardava numa gaveta. Minha filha querida, começava a carta. Se você está lendo isso é porque conseguiu encontrar o que escondi. Perdoe sua mãe por nunca ter contado a verdade. Tive medo, muito medo. Quando seu pai partiu de forma tão repentina, pessoas ruins apareceram dizendo que a fazenda era delas. Tinham papéis falsos, tinham advogados, tinham dinheiro para subornar quem fosse preciso. Eu era só uma mulher sozinha com uma filha pequena. Não sabia lutar contra gente assim. Fugi. Peguei você no colo e fugi. Escondi os documentos verdadeiros, rezando para que um dia você os encontrasse. Esta terra é sua por direito. Sempre foi. Não deixe ninguém tirar de você o que é seu. Sua mãe que sempre te amou, Joana. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marta antes mesmo que ela percebesse que estava chorando. A carta tremia nas mãos dela. A mãe tinha tido uma fazenda. Tinha perdido tudo. Tinha fugido para proteger a filha. E nunca tinha contado nada. Marta limpou as lágrimas com as costas da mão e continuou olhando os papéis. Tinha mais documentos, registros antigos, comprovantes de propriedade, mapas desenhados à mão mostrando os limites da terra. E quanto mais ela lia, mais entendia. A casinha pequena onde morava era só uma parte minúscula. O terreno ia muito além. Seguia pelos fundos, passava pelo matagal que ela sempre achou que era de outra pessoa, alcançava até a estrada que ficava longe dali. 10 hectares. Era muita terra. Terra que valia dinheiro. Muito dinheiro. Marta se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou para trás. Trovão se assustou e latiu. Ela foi até a janela. Olhou para fora. Tudo aquilo era dela? Desde sempre foi dela? Voltou para a mesa, pegou os documentos de novo.
Precisava ter certeza. Leu cada papel, cada registro, cada anotação. E tudo apontava para a mesma verdade. A mãe era dona daquela terra. E quando a mãe partiu, a terra passou para Marta. Por direito, por herança, por justiça. Mas ninguém nunca tinha falado nada. Quando Marta comprou a casinha, muitos anos atrás, achava que estava comprando só aquele pedacinho. Tinha pago pouco. A família que vendia parecia estar com pressa. Não fizeram perguntas. Não explicaram nada. Só assinaram os papéis e foram embora. Agora Marta entendia. Aquela família sabia que estava vendendo algo que não era completamente deles. Ou talvez não soubessem. Talvez só quisessem se livrar daquela terra esquecida. Marta sentou de novo. A cabeça estava girando. Tinha tanto para processar. A mãe teve uma vida que ela nunca conheceu. Perdeu tudo tentando proteger a filha. Escondeu a verdade porque tinha medo. E agora, tantos anos depois, a verdade estava ali na mesa da cozinha, saída de debaixo da terra. Ela olhou para o colar de ouro. Pegou nas mãos. Era pesado. Valioso. Provavelmente a última coisa de valor que a mãe tinha conseguido salvar antes de fugir. Pegou as fotos de novo. Olhou para o rosto jovem da mãe, aquele sorriso que nunca viu pessoalmente. A mãe tinha sido feliz uma vez. Antes de tudo desabar. Antes de ter que fugir. Antes de passar a vida inteira trabalhando duro para dar comida para a filha. Marta se pegou pensando em todas as vezes que a mãe tinha dito que não. Não para um sapato novo. Não para um vestido bonito. Não para um brinquedo. Porque não tinha dinheiro. Porque precisavam guardar cada centavo. E o tempo todo, enterrada debaixo da terra, estava a prova de que elas tinham direito a muito mais. Trovão encostou o focinho na perna dela. Marta fez carinho na cabeça do cachorro, ainda segurando uma das fotos. Tinha uma decisão a tomar. Podia esquecer tudo. Continuar vivendo na casinha pequena, plantando a hortinha, se virando como sempre fez. Os documentos eram antigos. Tinha passado tanto tempo. Seria difícil provar alguma coisa. Ou podia lutar. Podia pegar esses papéis e ir atrás do que era dela por direito. Do que sempre foi dela. Do que a mãe tinha escondido, rezando para que a filha encontrasse um dia. Marta olhou pela janela de novo. Viu Dona Benedita passando na rua, carregando sacola de compras. Viu seu Osvaldo regando as plantas na calçada. Viu a vida normal de gente normal continuando como sempre. Ela não era normal. Nunca foi. Sobreviveu a 82 anos se virando sozinha. Não ia desistir agora. Juntou todos os documentos com cuidado. Colocou de volta na caixa, junto com as fotos e o colar. Guardou a caixa no armário da cozinha. Trancou com a chave que ficava pendurada num prego. Amanhã ela ia até a cidade. Ia procurar alguém que entendesse de documentos, de terra, de direitos. Ia descobrir se aqueles papéis ainda valiam alguma coisa depois de tanto tempo. E se valiam, ia lutar. Pela mãe que nunca contou a verdade. Pela terra que sempre foi dela. Por justiça. Marta acordou antes do sol nascer. Não tinha conseguido dormir direito a noite inteira. Cada vez que fechava os olhos, via a fazenda das fotos. Via a mãe jovem sorrindo. Via os documentos amarelados provando que aquela terra era dela. Levantou, tomou banho, vestiu a roupa menos velha que tinha. Uma saia azul marinho que usava só em ocasiões especiais. Uma blusa branca meio desbotada e um casaco de tricô que a vizinha tinha dado de presente anos atrás. Penteou o cabelo grisalho para trás, prendeu com um grampo simples. Olhou no espelho. Ainda parecia o que era. Uma senhora de 82 anos que a vida inteira lutou para sobreviver. Pegou a sacola de pano que usava para ir à feira. Colocou os documentos dentro com cuidado, envolvidos num pano limpo para não amassar. O colar de ouro ficou em casa, escondido no fundo do armário. As fotos também. Levou só o essencial. As escrituras, a carta da mãe, os registros antigos. Trovão ficou na porta olhando para ela com aqueles olhos tristes de cachorro que sabe que o dono vai sair. "Fica aí cuidando da casa, viu?" Marta disse, fazendo carinho na cabeça dele. "Volto logo." Era a primeira vez em semanas que ela ia até a cidade. O ônibus passava de hora em hora na estrada principal.
Marta caminhou os 20 minutos até o ponto, segurando a sacola contra o peito como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. E era. O ônibus chegou bufando, velho e barulhento. Marta subiu devagar, pagou a passagem com as moedas que tinha juntado. Sentou no banco perto da janela e ficou olhando a paisagem passar. Campos, casas simples, terra vermelha. Tudo aquilo já foi da mãe? Tudo aquilo devia ser dela agora? A cidade não era grande. Tinha uma rua principal com comércios, uma praça no centro e algumas ruas laterais com casas e prédios pequenos. Marta desceu na praça e ficou ali parada, sem saber bem para onde ir. Tinha um cartório na rua principal. Ela sabia porque uma vez, muitos anos atrás, tinha ido lá resolver um problema com o registro da casa. Lembrava vagamente de um prédio de 2 andares com uma placa verde na frente. Encontrou o lugar. Cartório Rodrigues, registros e documentos. A placa estava desbotada agora, mas era ali mesmo. Marta subiu os 3 degraus da entrada, empurrou a porta de vidro e entrou. O ar-condicionado gelado bateu no rosto. O lugar tinha piso frio, paredes brancas e várias mesas com computadores. Havia 3 pessoas trabalhando. 2 homens de terno e uma mulher de roupas sociais. Todos jovens, todos ocupados olhando para telas. Marta se aproximou do balcão. Ficou ali parada, esperando. Ninguém olhou para ela. Esperou mais um pouco. Nada. Com licença, ela disse, a voz saindo mais baixa do que queria. A mulher levantou os olhos do computador. Olhou para Marta de cima a baixo. Olhou para a sacola de pano velha que ela segurava. Fez uma careta discreta, como se tivesse cheirado algo ruim. Pois não? A mulher disse com aquele tom de quem não quer ser incomodado. Eu preciso de ajuda com uns documentos, Marta disse abrindo a sacola. Que tipo de documentos? São escrituras, de terra, antigas. Marta tirou os papéis, ainda envoltos no pano. A mulher suspirou. A senhora tem hora marcada? Não, eu não sabia que precisava. Aqui a gente atende com agendamento. A mulher já estava voltando a atenção para o computador. Liga nesse número aqui, agenda, e volta outro dia. Ela empurrou um cartãozinho pelo balcão sem nem olhar para Marta. Mas eu vim de longe, Marta tentou. Peguei o ônibus. Será que não pode só dar uma olhada rápida? Senhora, eu tenho procedimentos a seguir. Não posso atender sem agendamento. A voz estava ficando impaciente. E além disso, documentos antigos precisam de análise especializada. Não é qualquer coisa que a gente resolve aqui. Um dos homens de terno, sentado numa mesa mais ao fundo, olhou na direção delas. Algum problema, Júlia? Nada não, doutor Henrique. Só mais uma que quer furar a fila. Doutor Henrique se levantou. Era um homem na casa dos 50, cabelo grisalho penteado para trás, óculos de grau, ar de quem estava sempre ocupado com coisas importantes. Veio até o balcão. A senhora precisa de algo? Ele perguntou, olhando Marta com a mesma expressão que a mulher tinha feito. Aquele olhar que mede, que julga, que decide que você não vale o tempo deles. Eu tenho documentos de terra, Marta repetiu, cansada de explicar. Preciso saber se eles ainda são válidos. Que tipo de terra? Uma propriedade. Muitos hectares. Foi da minha mãe. Doutor Henrique deu uma risadinha curta. A senhora tem escritura registrada em cartório? Tenho. Está aqui. Marta colocou os papéis no balcão. Ele nem pegou. Só olhou de longe, viu o estado amarelado, as bordas desgastadas. Senhora, esses papéis aí parecem ter mais de 50 anos. Provavelmente não tem mais valor legal nenhum. Prescrição, sabe como é. Mas minha mãe... Olha, vou ser sincero com a senhora. Ele interrompeu cruzando os braços. Vez ou outra aparece alguém aqui com história de herança antiga, terra perdida, documento esquecido. 99% das vezes não dá em nada. É só gente querendo ganhar dinheiro fácil em cima de papel velho. Marta sentiu o rosto esquentar. Eu não quero dinheiro fácil. Eu só quero saber se o que é meu ainda é meu. E quanto a senhora tem para gastar nisso? Júlia perguntou com um sorriso maldoso. Porque advogado, análise de documentos, registro, tudo isso custa caro. Muito caro. Marta ficou em silêncio. Ela tinha no máximo R$ 50 guardados em casa. Mal dava para comprar comida para uma semana. É o que eu pensei, Júlia completou.
A senhora vai gastar uma fortuna para descobrir que esses papéis não valem nada. Júlia, por favor. Uma voz jovem veio do fundo da sala. Todo mundo se virou. Um rapaz estava de pé perto de uma mesa cheia de processos. Devia ter uns 20 e poucos anos. Magro, cabelo castanho um pouco bagunçado, óculos redondos. Vestia calça jeans e uma camisa social sem gravata. Não parecia os outros. Tinha algo diferente no jeito dele. Caio, você não precisa se meter, Dr. Henrique disse, irritado. Mas posso ajudar a senhora se ela quiser. Caio respondeu, vindo até o balcão. Sou estagiário aqui. Ainda estou aprendendo, mas sei analisar documentos. Estagiário não atende cliente, Dr. Henrique cortou. Posso fazer isso no meu horário de almoço, como favor, sem custo nenhum. Caio olhou para Marta com um sorriso gentil. Se a senhora não se importar de esperar uns minutos, posso dar uma olhada nesses papéis. Marta sentiu algo apertar no peito. Fazia tanto tempo que alguém tinha sido gentil com ela assim, sem julgar, sem olhar com nojo, só sendo humano. Eu espero, ela disse, a voz tremendo um pouco. Caio, isso é perda de tempo. Dr. Henrique resmungou. Então vou perder meu tempo, não o do cartório. Caio respondeu, com educação, mas firmeza. Vem comigo, senhora. Vamos sentar ali na mesa de reuniões. Ele pegou os documentos com cuidado, como se fossem frágeis, e guiou Marta até uma salinha lateral. Tinha uma mesa redonda, cadeiras estofadas, ar-condicionado menos gelado. Senta aqui e fica à vontade, Caio disse, puxando uma cadeira para ela. Quer um copo d'água? Quero, obrigada. Ele voltou com a água, colocou na frente dela e sentou do outro lado da mesa. Começou a abrir os documentos com delicadeza. Meu nome é Caio, ele disse enquanto lia. E a senhora? Marta. Marta Pereira. Prazer, dona Marta. Ele olhou para ela por cima dos óculos. A senhora disse que isso foi da sua mãe? Foi. Ela nunca me contou. Escondi tudo isso enterrado no quintal. Eu só descobri porque estava cavando para plantar. Caio parou de ler e olhou para ela com atenção. A senhora cava a própria terra para plantar? Preciso comer alguma coisa, Marta respondeu sem vergonha. Quando não tem dinheiro para comprar, tem que plantar. O rosto de Caio mudou. Ficou sério. Ele abaixou os olhos para os documentos de novo, mas Marta viu algo diferente no jeito dele agora. Viu respeito. Ele começou a ler com mais atenção. Passou de um papel para outro. Pegou um dos documentos, levantou contra a luz, analisou a assinatura. Voltou para as escrituras. Suas sobrancelhas se ergueram. Dona Marta, ele disse devagar. A senhora sabe o que tem aqui? Não sei. Por isso vim perguntar. Tem uma escritura original, registrada, com selo oficial do antigo cartório da região. E o nome da sua mãe está aqui como proprietária legal de 10 hectares de terra na zona rural. Mas já faz tanto tempo. Não importa o tempo, Caio disse. E pela primeira vez tinha empolgação na voz. Propriedade não prescreve assim. Se tem registro, se tem documentação e se ninguém oficialmente contestou, isso aqui ainda é válido. Marta sentiu o coração disparar. Ainda é válido? Preciso confirmar algumas coisas, ver se não houve nenhum processo de uso capião, verificar os registros atuais. Mas, dona Marta, ele olhou para ela com seriedade. Se tudo que está aqui for verdade, a senhora pode ser dona de uma propriedade que vale muito dinheiro. Quanto? Caio fez uns cálculos rápidos num papel. 10 hectares naquela região. Hoje em dia tem empresas querendo comprar terra para loteamento, para construir condomínios. A senhora pode estar falando de milhões. A palavra ecoou na sala. Milhões. Marta não sabia se ria ou se chorava. A vida inteira pobre, a vida inteira se virando, a vida inteira achando que não tinha nada, e o tempo todo, debaixo da terra, estava a prova de que ela tinha direito a muito mais. Por que você está me ajudando? Ela perguntou de repente. Caio ficou em silêncio por um momento. Então tirou os óculos, limpou com a camisa, colocou de volta. Minha avó, ele disse baixinho. Ela criou minha mãe sozinha. Trabalhou a vida inteira. Nunca teve nada. E quando ficou doente, não tinha dinheiro nem para os remédios. Ele olhou para Marta. A senhora me lembra ela. O jeito de falar.
O jeito de ser forte mesmo quando tudo está difícil. Marta sentiu as lágrimas subirem. Piscou rápido para não deixar cair. Vou te ajudar, Caio disse com firmeza. Vou fazer toda a pesquisa. Vou verificar todos os registros. E se confirmar que essa terra é sua, vou te ajudar a recuperar o que sempre foi seu. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não quero pagamento. Quero justiça. Ele juntou os documentos com cuidado. Volta aqui daqui a 3 dias. Vou ter todas as respostas. Marta saiu do cartório 1 hora depois. O sol estava forte lá fora. As pernas tremiam. Sentou num banco da praça, segurando a sacola vazia agora. Tinha deixado os documentos com Caio. Tinha confiado naquele rapaz que não conhecia. Mas alguma coisa dentro dela dizia que estava certo. Que finalmente, depois de 82 anos, alguém tinha olhado para ela e visto não uma velha pobre, mas uma pessoa que merecia respeito. Pegou o ônibus de volta. Durante todo o caminho, ficou olhando pela janela, imaginando. E se fosse verdade? E se aquela terra realmente fosse dela? O que ela faria com tanto dinheiro? Quando chegou em casa, Trovão veio correndo, abanando o rabo, latindo de felicidade. Marta se ajoelhou, fez carinho nele e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Talvez as coisas mudem, Trovão. Ela sussurrou. Talvez a gente tenha uma chance. 3 dias. Só precisava esperar 3 dias para saber se a vida dela ia finalmente mudar. Mas o que Marta não sabia é que a notícia já estava começando a se espalhar. E quando pessoas erradas descobrem que alguém tem algo de valor, elas aparecem. Sempre aparecem. Os 3 dias passaram devagar. Marta mal conseguia pensar em outra coisa que não fossem aqueles documentos. Cavou mais um pedaço da horta. Plantou sementes de alface e tomate que a vizinha Benedita tinha dado. Mas a cabeça estava longe. Estava naquele cartório, naqueles papéis, naquela possibilidade de mudança. Na manhã do 3º dia, acordou cedo de novo. Tomou banho, vestiu a mesma roupa. Estava pronta para pegar o ônibus quando ouviu barulho de carro parando na frente de casa. Marta franziu a testa. Ninguém vinha de carro visitar ela. Ninguém vinha visitar ela. Ponto final. Saiu na porta. Era um carro velho, mas arrumado. E de dentro saiu Caio, com uma pasta debaixo do braço e um sorriso no rosto. Bom dia, dona Marta. Caio, o que você está fazendo aqui? Vim trazer as notícias pessoalmente. Pensei que seria melhor do que esperar a senhora ir até lá. Ele olhou ao redor. É aqui que a senhora mora? É. Desculpa a bagunça. Que bagunça? Está limpo e organizado. Caio olhou para o quintal. Viu a terra cavada, os canteiros recém-plantados. Foi a senhora que fez tudo isso sozinha? Fui, com a ajuda do Trovão. Ela apontou para o cachorro que tinha vindo cheirar o visitante. Caio se abaixou, fez carinho no vira-lata. Oi, Trovão. Prazer em conhecer. Depois se levantou e ficou sério. Dona Marta, podemos conversar dentro? O coração dela acelerou. Pode. Entraram na casa simples. Marta ofereceu café, que Caio aceitou educadamente, mesmo sendo aguado e sem açúcar porque tinha acabado. Sentaram na mesa da cozinha. Caio abriu a pasta. Tinha vários papéis impressos, anotações, marcações coloridas. Fiz todo o levantamento. Ele começou. Conferi os registros antigos, os atuais, busquei processos, contestações, tudo. Ele olhou para ela. Dona Marta, aquela terra é sua, legalmente, oficialmente, completamente sua. Marta segurou a beirada da mesa. Tem certeza? Absoluta. A escritura da sua mãe nunca foi contestada. Nunca houve uso capião. Ninguém nunca reclamou propriedade legal. A terra ficou ali, esquecida. Mas o registro permaneceu intacto. Ele puxou um mapa impresso. E olha só, não são só 10 hectares, não. Como assim? O terreno original era maior. Com as medições atualizadas, dá quase 12 hectares. E a localização? Caio bateu o dedo no mapa. É privilegiada. Fica perto da nova rodovia que estão construindo. Tem empresa de construção civil interessada em comprar terrenos nessa área. Quanto vale? Marta mal conseguia falar. Caio respirou fundo. Fiz uma consulta discreta com um corretor conhecido. Estimativa conservadora? 3,5 milhões. Mas se souber negociar, pode chegar a 5 milhões. O silêncio que caiu na cozinha
Era tão pesado que até Trovão parou de balanças o rabo. 3,5 milhões. Marta tinha vivido 82 anos juntando moedas para comprar pão, e agora estava ouvindo que era dona de uma fortuna. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Não precisa dizer nada, só precisa decidir o que quer fazer. Caio se inclinou para a frente. Tem empresas que vão querer comprar, mas também pode ficar com a terra, pode alugar, pode fazer o que quiser. É sua. E você? Quanto eu te devo por todo esse trabalho? Nada. Caio. Dona Marta, eu disse que ia ajudar. E vou continuar ajudando. Quando decidir vender ou fazer qualquer coisa, eu organizo tudo. Mas não quero dinheiro. Quero que a senhora tenha o que é seu por direito. Marta sentiu as lágrimas descerem. Não conseguiu segurar dessa vez. Caio ficou sem graça. Ofereceu um guardanapo de papel amassado que estava na mesa. Desculpa fazer a senhora chorar, ele disse baixinho. Não é tristeza. Marta limpou o rosto. É alívio. É esperança. Fazia tanto tempo que eu não sentia esperança. Eles ficaram conversando mais um pouco. Caio explicou todos os próximos passos. Como regularizar tudo. Como oficializar a propriedade no nome dela. Disse que ia precisar de alguns documentos pessoais, mas nada complicado. Quando ele foi embora, Marta ficou ali sentada, olhando para os papéis que ele tinha deixado. Seu nome estava ali. Marta Pereira, proprietária legal. Ela não sabia que Dona Benedita tinha visto o carro estranho. Não sabia que seu Osvaldo tinha reparado no rapaz bem vestido entrando na casa da vizinha. E principalmente não sabia que as fofocas, na cidade pequena, se espalhavam mais rápido que fogo em capim seco. No dia seguinte, Marta estava regando a horta quando ouviu vozes na rua. Marta! Marta! Tia Marta! Ela olhou. Vinha uma mulher na casa dos 40. Gordinha, cabelo tingido de loiro, roupa apertada. Trazia nas mãos uma sacola de mercado. Marta franziu a testa. Conhecia aquele rosto de algum lugar. Tia, não acredito que te encontrei, a mulher disse, abrindo um sorriso enorme e falso. Sou eu, Eduarda. Sua sobrinha? Marta levou um segundo para lembrar. Eduarda, filha do primo distante que ela mal conhecia. Devia ter visto a menina 2, talvez 3 vezes na vida. Na última vez, Eduarda tinha uns 15 anos. Eduarda? Isso! Nossa, faz tanto tempo! Eduarda entrou no quintal sem ser convidada. Jogou os braços ao redor de Marta num abraço exagerado. Eu senti tanto sua falta, tia. Marta ficou tensa. Eduarda nunca tinha ligado, nunca tinha visitado, nunca tinha mandado nem um cartão de Natal. O que você está fazendo aqui? Marta perguntou, se afastando do abraço. Vim te ver, ué. Fiquei sabendo que você estava precisando de ajuda. Eduarda colocou a sacola na mesa. Trouxe umas coisinhas. Bolacha, café, leite em pó. Sei que você mora sozinha, deve estar difícil, né? Trovão rosnou baixinho. Marta olhou para o cachorro. Ele nunca rosnava para ninguém. Não precisa me trazer nada, Marta disse, empurrando a sacola de volta. Que isso, tia? Família é para ajudar. Eduarda olhou ao redor, os olhos brilhando de interesse. Nossa, você mora aqui sozinha mesmo? Esse terreno é grande, hein? É o que eu tenho. Deve ser difícil cuidar de tudo na sua idade. Eduarda puxou uma cadeira sem pedir. Sentou. Tia, eu vim aqui porque fiquei sabendo que você encontrou uns documentos. Marta sentiu o corpo ficar alerta. Quem te contou? Ah, as notícias correm, né? Cidade pequena. Eduarda deu aquele sorriso falso de novo. E eu fiquei pensando, você não deveria estar lidando com essas coisas sozinha. Pode ser golpe, sabe? Gente querendo se aproveitar de pessoa de idade. Não é golpe. Como você sabe? Tia, você não entende de documentos, de leis, dessas coisas complicadas. Eduarda se inclinou para a frente com ar de quem está sendo prestativa. Mas eu entendo. Trabalho com vendas, conheço gente, sei negociar, posso te ajudar. Não preciso de ajuda. Precisa sim. Olha, eu já conversei com uns conhecidos meus. Eles podem resolver tudo isso para você. Sem burocracia, sem complicação. A gente vende essa terra, pega o dinheiro, divide direitinho e você fica com uma parte boa para viver bem o resto da vida. Marta estreitou os olhos. Divide com quem? Com a família, ué. Você não pode ficar com tudo sozinha, tia.
Essa terra era da vovó Joana, minha bisavó. Então todo mundo que é neto, bisneto, tem direito a uma parte. Sua bisavó deixou tudo para mim. Tem uma carta escrita de próprio punho. Eduarda deu uma risadinha forçada. Tia, carta não vale nada em tribunal. Eu conheço uma advogada boa. Ela já me disse que a gente consegue contestar isso fácil. Trovão rosnava cada vez mais alto. Marta fez um gesto e ele se calou, mas continuou de olho na mulher. Eduarda, eu acho melhor você ir embora, Marta disse, a voz firme. Tia, você não está entendendo? Eduarda se levantou, abrindo os braços num gesto dramático. Eu só quero te proteger. Você está sendo enganada. Ninguém está me enganando. Esse rapaz que veio aqui, Caio, né? Ele quer te passar a perna. Vai fazer você assinar papéis e ficar com tudo. Ele está me ajudando de graça. De graça? Eduarda riu alto com deboche. Ninguém faz nada de graça nesse mundo, tia. Acorda. Ele só está sendo bonzinho para te enganar depois. Sai da minha casa. Marta apontou para a porta. Não vou sair até você me ouvir. Eu disse para sair. A voz de Marta ecoou pelo quintal. Eduarda recuou, surpresa. Não esperava que a velhinha pudesse gritar daquele jeito. Está bem, ela disse pegando a bolsa. Mas não diga que não te avisei. Quando você ficar sem nada, não vem chorar para a família. Família? Marta deu um sorriso amargo. Você nunca foi família. Família aparece quando a gente precisa de ajuda, não quando descobre que a gente tem algo de valor. Eduarda saiu batendo o portão com força. Mas Marta viu ela pegar o celular antes mesmo de chegar no carro. Estava ligando para alguém, falando rápido, gesticulando. Marta voltou para dentro de casa. Sentou na cadeira, sentindo as pernas tremerem. Não de medo, de raiva. Trovão encostou o focinho na perna dela. Marta fez carinho no cachorro. Você viu, né? Você sentiu que ela era falsa. O cachorro abanou o rabo como se entendesse. O resto do dia foi tranquilo. Mas na manhã seguinte começou. Primeiro chegou um homem que disse ser primo de segundo grau. Trazia um bolo comprado em padaria, falava com voz melosa, queria saber como a prima estava. Depois veio uma mulher dizendo ser sobrinha neta. Trazia flores murchas, abraçava demais, perguntava sobre os documentos com olhos brilhando. No terceiro dia, apareceram 5 pessoas de uma vez, todos dizendo ser parentes, todos com presentes baratos, todos querendo falar sobre resolver a situação da herança em família. Marta não deixou nenhum entrar. Ficava na porta, educada, mas firme, dizendo que não precisava de ajuda. Mas eles não desistiam. Voltavam, insistiam. Ligavam no telefone fixo que ela mal usava. Deixavam recados com Dona Benedita. Na quinta-feira, Eduarda voltou. Dessa vez com mais 3 pessoas. Um homem de terno barato, uma mulher magra de óculos e um senhor de uns 60 anos. Tia Marta, esses são meus primos, Eduarda disse. Carlos, Simone e tio Geraldo. Viemos conversar sobre uma proposta. Não quero proposta. Tia, só escuta. A gente sabe que você está confusa, que está sendo manipulada. Então a gente trouxe um advogado nosso. Ele explicou tudo direitinho. Eduarda acenou e o homem de terno se aproximou. Dona Marta, meu nome é Rodrigo Alves, advogado. Vim esclarecer alguns pontos jurídicos importantes. A senhora sabia que propriedade herdada sem testamento oficial precisa ser dividida entre todos os herdeiros legais? Tem testamento? Tem carta da minha mãe. Carta não tem valor legal, Dona Marta. O Código Civil é claro. Se não há testamento registrado em cartório, todos os descendentes têm direito à parte. Isso não está certo. Marta sentiu a voz falhar. Está sim. E olha, eu vim aqui para ajudar. Trouxe uns documentos simples. A senhora assina aqui, aqui e aqui. E a gente resolve tudo de forma amigável. Sem briga, sem tribunal, sem dor de cabeça. Ele estendeu uma pasta com papéis. Marta olhou. Não entendia metade das palavras escritas ali, mas entendia o suficiente para saber que se assinasse aquilo, estava entregando tudo. Não vou assinar. Tia, não seja teimosa. Eduarda perdeu a paciência. A gente está te dando a chance de resolver isso do jeito fácil. E se eu não resolver? O falso advogado sorriu. Aí a gente vai ter que entrar na justiça. E aí vai sair caro, muito caro.
A senhora vai gastar tudo com advogado e não vai sobrar nada no final. Então que seja assim. Você não sabe o que está fazendo, Eduarda gritou. Está jogando tudo fora por teimosia. Saiam da minha casa, Marta gritou de volta. Todos vocês, agora! Eles saíram resmungando, fazendo ameaças baixas. O falso advogado disse que ia preparar os papéis para o processo. Eduarda jurou que ia provar que Marta não tinha capacidade para administrar nada. Quando ficou sozinha, Marta trancou todas as portas, fechou todas as janelas. Sentou no chão da sala e abraçou o trovão. Tinha achado que descobrir sobre a terra ia mudar sua vida para melhor. Mas agora estava descobrindo que dinheiro não traz só coisas boas, traz parasitas, traz gente falsa, traz família que nunca foi família. Pegou o telefone, discou o número que Caio tinha deixado. Alô? Caio. A voz dela saiu cansada. Preciso de ajuda de verdade agora. Caio chegou meia hora depois. Desceu do carro carregando outra pasta, mas dessa vez tinha algo diferente no rosto. Estava sério, preocupado. Dona Marta, conta tudo. Ele disse assim que entrou. Marta contou. Sobre Eduarda, sobre os falsos parentes, sobre as visitas diárias, sobre o homem que se dizia advogado e os papéis que queriam fazer ela assinar. Eles disseram que carta não vale nada, que vão entrar na justiça, que eu vou perder tudo. A voz dela tremeu. É verdade? Caio balançou a cabeça. Mentira. Completa mentira. A carta da sua mãe, junto com os documentos oficiais, tem sim valor legal. E mais, a propriedade estava registrada no nome dela e passou automaticamente para você como única filha. Eles não têm direito a nada. Mas eles disseram... Eles estão tentando te assustar para você assinar algo que te prejudica. Caio abriu a pasta dele. Deixa eu adivinhar. O documento que eles trouxeram tinha alguma coisa sobre procuração ou transferência de direitos? Tinha. Falava em procuração plena. Sabia. Se você tivesse assinado, eles ganhariam controle total sobre tudo. Poderiam vender a terra, pegar o dinheiro, e você não veria um centavo. Caio cerrou os punhos. Isso é crime. Tentativa de estelionato contra idoso. Marta sentiu um aperto no peito. Então eles estavam mesmo tentando me roubar. Estavam. E vão continuar tentando enquanto acharem que você está sozinha e vulnerável. Caio se inclinou para a frente. Mas você não está sozinha. Eu vou te defender. Vou preparar toda a documentação legal. Vou provar que a propriedade é sua. E se eles tentarem processar, vou derrubar na primeira audiência. Mas eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Eu não quero dinheiro, dona Marta. Quantas vezes vou precisar dizer isso? Caio sorriu. Quero que a senhora tenha paz. Quero que a senhora durma tranquila, sabendo que ninguém vai tirar o que é seu. Naquela noite, Marta dormiu melhor. Mas a guerra estava longe de acabar. Nos dias seguintes, os falsos parentes voltaram. Dessa vez não vinham gentis. Vinham irritados. Eduarda bateu na porta gritando que Marta estava cometendo um erro. O tal Carlos ficou na calçada falando alto para os vizinhos ouvirem que a velha estava sendo manipulada por um golpista. Dona Benedita e seu Osvaldo começaram a olhar para Marta com dúvida. Será que ela estava mesmo sendo enganada? Aquele rapaz jovem parecia bom demais para ser verdade. Mas teve uma pessoa que não duvidou. Era uma manhã de sábado quando Marta saiu para regar a horta e viu Dona Benedita vindo até ela. A vizinha trazia uma bandeja com café e pão de queijo quentinho. Bom dia, Marta, ela disse colocando a bandeja na mesinha do quintal. Pensei que você pudesse estar precisando de um café. Obrigada, Benedita. Marta estava surpresa. As duas eram vizinhas tinha anos, mas nunca foram muito próximas. Senta aqui comigo um pouquinho. Benedita puxou uma cadeira. Elas sentaram. Tomaram café em silêncio por um momento. Essa gente que está vindo aqui te incomodar, Benedita começou. Não me cheira bem. Eles dizem que são família. Família que nunca apareceu antes. Benedita balançou a cabeça. Marta, eu moro do seu lado tem 15 anos. Nesse tempo todo, quantas vezes essa tal Eduarda veio te visitar? Nenhuma. Pois é. E agora aparece dizendo que se importa contigo? Benedita deu um risinho irônico. Por favor, né? Eu não nasci ontem. Marta sentiu um quentinho no peito. Você acredita em mim, então? Acredito. E mais, se você precisar de testemunha, de ajuda, de qualquer coisa, eu estou aqui.
Seu Osvaldo também. A gente viu você cavando a própria terra com 82 anos para ter o que comer. A gente sabe quem você é de verdade. As duas ficaram conversando mais um pouco. Quando Benedita foi embora, Marta não estava mais se sentindo tão sozinha. No mesmo dia, Caio ligou com novidades. Dona Marta, terminei toda a documentação. Está tudo regularizado, tudo provado, tudo carimbado. A propriedade está oficialmente no seu nome. Então acabou? Não. Eles ainda podem tentar processar. Mas agora você está protegida. Qualquer juiz que olhar esses documentos vai dar ganho de causa para você. E quanto tempo demora isso? Semanas. Talvez meses. Mas, Dona Marta, tem uma coisa que eu preciso te contar. Caio fez uma pausa. Fiz uma pesquisa e descobri que tem uma construtora interessada no seu terreno. E quando digo interessada, é muito interessada. Quanto eles estão oferecendo? 4,5 milhões. Marta quase deixou o telefone cair. 4 milhões? É uma proposta oficial. Eles querem construir um condomínio de casas. A localização é perfeita. Mas, Dona Marta, você não precisa aceitar. Pode recusar. Pode esperar oferta melhor. Pode ficar com a terra. É sua decisão. Deixa eu pensar. Ela passou o fim de semana pensando. 4,5 milhões era dinheiro que ela nunca ia conseguir gastar na vida. Podia viver bem. Muito bem. Podia comprar uma casa melhor. Comida boa. Roupa nova. Remédios se precisasse. Mas também pensou na mãe. Pensou naquela mulher que trabalhou até os ossos para proteger a filha. Pensou em como seria desperdiçar tudo isso com coisas só para ela. Segunda-feira de manhã, ligou para Caio. Não vou vender. Tem certeza? Tenho. Mas quero fazer uma coisa com essa terra. Algo que faça sentido. O que a senhora tem em mente? Marta respirou fundo. A ideia tinha vindo no meio da noite. Tão clara que parecia que alguém tinha sussurrado no ouvido dela. Quero construir um lugar para pessoas como eu. Gente de idade que está sozinha, que não tem família de verdade, que precisa de um lugar para viver com dignidade. Silêncio do outro lado da linha. Caio, você acha que é loucura? Não. A voz dele saiu engasgada. Acho que é a coisa mais bonita que eu já ouvi. Eles marcaram uma reunião. Caio trouxe um arquiteto amigo que fez um projeto inicial de graça. Trouxe também um contador para calcular os custos. Era viável. Difícil, mas viável. A notícia se espalhou, e dessa vez não foram parasitas que apareceram. Foram pessoas de verdade. Seu Osvaldo bateu na porta numa quarta-feira. Marta, ouvi falar do seu plano. Sou pedreiro aposentado. Posso ajudar na construção sem cobrar nada. Dona Benedita apareceu no dia seguinte. Não sei construir, mas sei cozinhar. Quando o lugar ficar pronto, posso fazer comida para o pessoal. Um senhor chamado Antônio, que morava 3 ruas abaixo, ofereceu material de construção que tinha sobrado de uma obra. Uma senhora chamada Lúcia, que trabalhava como enfermeira, se ofereceu para cuidar da parte de saúde dos futuros moradores. Era como se a cidade inteira tivesse acordado. As pessoas boas, as pessoas de verdade, estavam aparecendo. Mas Eduarda e os outros não desistiram. Numa quinta-feira, chegou uma intimação. Eles tinham entrado com processo mesmo. Alegavam que Marta não tinha capacidade mental para administrar patrimônio. Queriam nomear um curador para ela. Caio leu o documento e ficou furioso. Isso é baixaria. Vão tentar provar em juízo que você é incapaz. E se conseguirem? Não vão, porque eu vou provar exatamente o contrário. Caio pegou o telefone. Vou pedir audiência urgente. Vamos resolver isso de uma vez. A audiência foi marcada para 10 dias depois. Marta passou aqueles dias nervosa. Caio a preparou, explicou como seria, o que ela devia dizer. Mas mesmo assim, quando chegou o dia, as mãos dela tremiam. Entraram na sala pequena do fórum. Tinha uma mesa comprida, cadeiras desconfortáveis, um juiz de cara séria. Do outro lado, Eduarda e os outros com um advogado de verdade dessa vez. O juiz bateu o martelo. Vamos começar. Quem representa os requerentes? O advogado deles se levantou. Falou bonito, usou palavras difíceis, argumentou que Marta estava sendo manipulada, que não tinha discernimento, que precisava de proteção. Então foi a vez de Caio. Ele não falou bonito, falou simples. Contou a história de Marta. Contou sobre ela cavando a terra aos 82 anos.
Sobre ela encontrando os documentos da mãe. Sobre ela recusando uma oferta milionária porque queria fazer algo maior. Meritíssimo, Caio disse olhando direto para o juiz. A senhora que estão tentando declarar incapaz é uma das pessoas mais lúcidas que já conheci. Ela sabe exatamente o que quer. E o que ela quer é honrar a memória da mãe fazendo o bem. O juiz olhou para Marta. A senhora pode se aproximar? Marta se levantou. As pernas tremiam. Foi até a frente. A senhora entende o que está acontecendo aqui? O juiz perguntou. Entendo. Querem tirar de mim o que é meu por direito. E por que a senhora não quer vender a propriedade? Porque dinheiro não é tudo. Essa terra é o que minha mãe deixou. E eu vou usar para fazer algo que honre o sacrifício dela. O juiz ficou em silêncio. Olhou para os documentos. Olhou para Eduarda e os outros. Olhou para Marta de novo. Processo indeferido. Ele bateu o martelo. A requerida demonstra plena capacidade civil. Caso encerrado. Eduarda se levantou gritando. Isso não vai ficar assim. Vai sim, o juiz disse com voz dura. E se tentarem incomodar essa senhora de novo, vou processar por assédio. Está todo mundo dispensado. Marta saiu daquele fórum sentindo que tinha acabado de ganhar a guerra mais importante da vida. Na porta, Caio abraçou ela. Você conseguiu, dona Marta. Conseguiu. Não, nós conseguimos. E pela primeira vez em muito tempo, Marta sorriu de verdade. Tinha 82 anos. Não tinha dinheiro. Mas tinha algo melhor. Tinha propósito. As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Marta. A notícia sobre o projeto se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. E dessa vez, foram as pessoas certas que apareceram. Seu Osvaldo trouxe a esposa, Dona Regina, uma senhora pequenina de cabelos brancos e sorriso doce. Ela chegou com uma lista de coisas que podia fazer. Sei costurar, sei fazer artesanato, posso ensinar os moradores a fazerem isso também. Da ocupação, sabe? Mantenha a mente ativa, ela disse, com entusiasmo nos olhos. Marta abraçou os dois. Eram vizinhos havia 15 anos, mas só agora estavam virando família de verdade. O terreno foi limpo num mutirão que juntou mais de 50 pessoas. Jovens, adultos, idosos, gente que acreditava que fazer o bem ainda valia a pena. Caio coordenava tudo, com plantas do projeto na mão, explicando onde seria cada cômodo. Aqui vão ser os quartos. 10 ao todo, cada um com banheiro próprio. Ali a sala de convivência. Do outro lado, a cozinha e o refeitório. Ele mostrava para Marta, que ouvia com os olhos brilhando. 10 pessoas vão ter um lar, ela sussurrou. 10 vidas vão mudar. Por causa de você, Caio respondeu. A construção começou numa segunda-feira ensolarada. Seu Osvaldo comandava a equipe de pedreiros voluntários. Antônio chegou com caminhões de material. Outros doaram cimento, tijolos, telhas. Dona Lúcia, a enfermeira que tinha se oferecido semanas antes, apareceu com um grupo de colegas da área de saúde. Trouxe 3 amigas. Uma é fisioterapeuta, outra é nutricionista e a outra trabalha com saúde mental. A gente quer montar um programa de cuidado completo para os moradores. Marta mal acreditava. Era gente boa demais, tudo de uma vez. Mas nem tudo era perfeito. Numa quinta-feira, Caio chegou correndo na casa de Marta. Estava com o celular na mão e o rosto vermelho de raiva. Dona Marta, precisa ver isso. Era uma matéria no jornal local online. A manchete dizia: idosa iludida constrói projeto sem futuro com dinheiro de terra duvidosa. Marta sentiu o estômago revirar. Leu a matéria. Falava que ela tinha sido manipulada, que o terreno não valia o que diziam, que o projeto era sonho impossível. E no final, tinha uma entrevista. Com Eduarda. Minha tia está sendo enganada por pessoas mal intencionadas. Ela não tem capacidade de tocar um projeto desse tamanho. Vai perder tudo e ficar na miséria, Eduarda dizia na reportagem, com cara de preocupada. Marta sentou pesado na cadeira. Ela não desiste nunca, murmurou. É mentira. Tudo mentira. Caio estava fervendo. Vou processar ela por difamação. Vou processar o jornal. Não. Marta segurou a mão dele. Deixa. Gente assim se destrói sozinha. A gente só precisa continuar fazendo o certo. E foi o que fizeram. A reportagem negativa teve um efeito inesperado. Mais gente apareceu querendo ajudar. Uma emissora de TV de outra cidade pediu para fazer uma matéria verdadeira,
mostrando o que realmente estava acontecendo. O repórter era um homem jovem chamado Rafael. Passou o dia inteiro filmando a obra, as pessoas trabalhando e, principalmente, conversando com Marta. "Por que a senhora está fazendo isso?" ele perguntou com a câmera ligada. Marta olhou direto para a lente. "Porque passei 82 anos vendo gente ser jogada fora. Gente de idade que a família abandona, que a sociedade esquece. E eu cansei de ver isso. Se eu tenho chance de mudar a vida de 10 pessoas, vou mudar. Nem que seja a última coisa que eu faça nessa terra." A matéria foi ao ar 3 dias depois. E viralizou. Não na internet inteira, mas na região, todo mundo viu. Compartilharam, comentaram, se emocionaram. E as doações começaram a chegar. Móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, mantimentos. Um empresário da cidade ofereceu pagar a conta de água e luz do lar pelos primeiros 6 meses. Uma padaria se comprometeu a doar pão fresco 3 vezes por semana. Uma farmácia ofereceu descontos especiais para os moradores. Era como se a bondade tivesse acordado de um sono profundo. 2 meses depois do início das obras, a estrutura principal estava pronta. As paredes levantadas, o teto colocado, as portas e janelas instaladas. Faltava acabamento, pintura, detalhes, mas já dava para ver como seria. Marta caminhou pelos cômodos vazios, passando a mão nas paredes. Aquilo ali era real. Estava acontecendo de verdade. Dona Benedita apareceu com uma notícia. "Marta, tem uma senhora lá na igreja. Dona Josefa, tem 86 anos, mora sozinha num barraco que está caindo aos pedaços. A filha abandonou ela. Os netos nem visitam. Ela está precisando muito de um lugar. O lar ainda não está pronto", Marta disse. "Eu sei, mas pensei que você gostaria de conhecer ela." Para quando ficar pronto? Marta foi. Conheceu Dona Josefa. Uma senhora magra, curvada pela idade, com olhos cansados, mas ainda cheios de vida. Moravam juntas numa tarde inteira. E quando Marta voltou para casa, tinha certeza. Dona Josefa seria a primeira moradora. A pintura foi feita num fim de semana. Cores claras, alegres. Amarelo suave na sala de convivência. Azul claro nos quartos. Verde menta na cozinha. Os móveis foram chegando. Camas novas, doadas por uma loja. Armários montados por voluntários. Mesa grande de jantar para todos comerem juntos. Caio cuidou de toda a parte burocrática. Registro como instituição de assistência social. Documentação sanitária. Alvará de funcionamento. Tudo certinho, tudo legal. E então chegou o dia. A inauguração estava marcada para um sábado. Marta acordou antes do sol nascer. Não conseguia acreditar que aquele momento tinha chegado de verdade. Vestiu a roupa mais bonita que tinha conseguido comprar com as economias. Uma blusa branca simples, uma saia azul marinho nova. Penteou o cabelo com cuidado. Quando saiu de casa, viu que a rua inteira estava enfeitada. Bandeirinhas coloridas que as crianças da vizinhança tinham feito. Flores plantadas por Dona Regina. Um cartaz pintado à mão. "Bem-vindos ao Lar Esperança Joana Maria." Marta parou. Olhou para o nome. Caio tinha sugerido. Homenagear a mãe dela. A mulher que tinha perdido tudo, mas nunca perdeu a dignidade. E agora, o nome dela estaria ali para sempre. Lembrando que amor e sacrifício nunca são em vão. As lágrimas vieram. Marta deixou. Chorou ali mesmo, na frente de todo mundo que estava chegando para a inauguração. Dona Benedita veio por um lado, seu Osvaldo pelo outro. Abraçaram ela sem dizer nada, porque não precisava. Quando Marta se recompôs, viu que tinha mais de 100 pessoas ali. Vizinhos, voluntários, desconhecidos que tinham visto a reportagem e queriam estar presentes. E no meio de todos, numa cadeira de rodas empurrada por uma enfermeira voluntária, estava Dona Josefa, sorrindo, chorando. Finalmente, tendo um lugar para chamar de lar. Caio se aproximou de Marta, entregou uma tesoura grande. "A senhora quer fazer as honras?" Tinha uma fita vermelha na porta principal. Marta caminhou até lá, com as pernas tremendo. Segurou a tesoura. Olhou para toda aquela gente. Minha mãe sempre dizia que a terra não mente. Você planta, ela devolve. Você cuida, ela cuida de você. A voz saiu firme. Hoje eu entendo o que ela queria dizer.
A gente planta bondade, colhe bondade. A gente planta amor, colhe família. E cortou a fita. O aplauso foi tão alto que os cachorros da rua começaram a latir. Dona Josefa foi a primeira a entrar, empurrada pela enfermeira. E quando ela viu o quarto que seria dela, com cama arrumada, cortina na janela, flores no criado mudo, desabou em soluços. Eu tenho um lar, ela repetia. Eu tenho um lar de verdade. Marta abraçou ela. Duas senhoras de mais de 80 anos, que a vida tinha machucado tanto, agora tinham algo que dinheiro nenhum comprava. Tinham esperança. 3 meses depois da inauguração, o Lar Esperança Joana Maria estava completo. 10 moradores, 10 histórias de abandono que agora tinham se transformado em histórias de recomeço. Dona Josefa estava irreconhecível. Tinha engordado uns quilos, o rosto não era mais só osso e pele. Passava as manhãs ajudando Dona Regina a ensinar crochê para os outros moradores. À tarde, sentava no jardim para tomar sol e conversar. Seu Manuel, um senhor de 79 anos que tinha vivido nas ruas por 5 anos, agora cuidava da horta. Plantava com Marta, os dois de joelhos na terra, conversando sobre sementes e colheitas como velhos amigos. Dona Alice, que tinha sido abandonada pelos filhos numa rodoviária, agora comandava a cozinha junto com Dona Benedita. Fazia bolos que enchiam a casa de cheiro bom. Cada um tinha encontrado seu lugar, sua função, sua razão de acordar de manhã. Marta visitava o lar todos os dias. Não morava lá, continuava na casinha simples com trovão. Mas passava as tardes sentada na varanda do lar, conversando com os moradores, ajudando no que precisava. Era uma quinta-feira de tarde quando o carro parou na frente. Um carro caro. Marta reconheceu antes mesmo de ver quem descia. Eduarda. Ela veio sozinha dessa vez. Sem o grupo, sem os falsos primos, sem advogados. Vestia roupa simples, tinha o cabelo preso sem vaidade. E quando se aproximou, Marta viu algo diferente no rosto dela. Vergonha. Tia Marta, ela disse, parando a uns 3 metros de distância. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas precisava vir. Marta não respondeu, só ficou olhando. Eu vi a reportagem. Vi tudo que você construiu. Vi as pessoas vivendo aqui. Eduarda abaixou a cabeça. E vi o quanto eu fui mesquinha, gananciosa, cruel. Foi. Eu não vim pedir perdão, porque não mereço. Eduarda enfiou a mão na bolsa, tirou um envelope. Mas vim trazer isso. Estendeu para Marta. Ela pegou, abriu. Dentro tinha dinheiro. Bastante. São 10.000 reais, Eduarda disse. É tudo que consegui juntar desde que perdi o processo. Quero doar para o lar, para ajudar a pagar as contas, comprar comida, o que precisar. Marta olhou para o dinheiro. Olhou para Eduarda. Viu lágrimas descendo pelo rosto da mulher. Minha avó tinha razão sobre você. Eduarda continuou, a voz falhando. Ela sempre dizia que você era a pessoa mais forte que conhecia. Eu achava que era fraqueza. Hoje, eu sei que era força. Força de verdade. Marta guardou o envelope. Aceito a doação, pelos moradores. Mas você, Eduarda, precisa aprender uma coisa. Ela se aproximou, olhou nos olhos da sobrinha. Família não é sangue. Família é quem fica quando a tempestade vem. É quem estende a mão quando você está no chão. É quem chora com você e ri com você de verdade. Eduarda assentiu, sem conseguir falar. Você tem chance de ser melhor, Marta disse. Usa ela. Não desperdiça. Eduarda foi embora chorando. Marta nunca mais a viu, mas soube meses depois que ela tinha começado a fazer trabalho voluntário numa creche. Pequenos passos. Mas era um começo. As semanas viraram meses. O lar se tornou referência na região. Outras cidades começaram a perguntar como replicar o projeto. Caio, que tinha se formado advogado, passou a orientar gratuitamente quem quisesse criar espaços parecidos. Uma manhã de sábado, chegou uma van com uma equipe de reportagem. Era a mesma emissora que tinha feito a primeira matéria. Rafael, o repórter, vinha com um sorriso enorme. Dona Marta, a nossa matéria sobre a senhora viralizou nacionalmente. Mais de 2 milhões de visualizações. E agora queremos fazer um especial maior, mostrando como está o lar hoje. 2 milhões. Marta mal conseguia imaginar tanta gente vendo sua história. A gravação durou o dia inteiro.
Entrevistaram os moradores, filmaram a rotina, mostraram as hortas, as oficinas de artesanato, as rodas de conversa. E no final, Rafael sentou com Marta no jardim que ela mesma tinha plantado. Dona Marta, quando a senhora cavou aquela terra 3 meses atrás só para ter o que comer, a senhora imaginava que chegaria até aqui? Marta olhou ao redor. Viu Dona Josefa rindo com Dona Alice. Viu seu Manuel regando os tomates. Viu Trovão deitado na sombra, cercado de carinho. Viu Caio conversando com um dos moradores sobre documentos. Não, ela respondeu com um sorriso. Eu só queria sobreviver mais um dia. Mas a terra me ensinou algo que minha mãe sempre soube. Quando você planta com amor, a colheita vem maior do que imagina. E o que a senhora diria para quem está assistindo? Marta olhou direto para a câmera, para os 2 milhões de pessoas que iam ver aquilo. Que família verdadeira não nasce do sangue, nasce da escolha. Eu escolhi essas 10 pessoas, e elas me escolheram de volta. Isso é mais forte que qualquer laço de sangue. Fez uma pausa. E que nunca é tarde para recomeçar. Eu tenho 82 anos e comecei uma vida nova. Se eu consigo, qualquer um consegue. A reportagem foi ao ar numa quinta-feira à noite. E explodiu. Dessa vez não foram só 2 milhões. Foram 5. Depois 10. A história da senhora de 82 anos que cavou a própria terra e descobriu um tesouro que mudou não só sua vida, mas a vida de uma comunidade inteira. Começaram a chegar doações de todo o país. Dinheiro, móveis, ofertas de ajuda. Caio criou um fundo específico para administrar tudo com transparência. Com o recurso, conseguiram expandir. Construíram mais 10 quartos. Agora eram 20 moradores, 20 vidas transformadas. A prefeitura, que antes fingia que o projeto não existia, criou um programa oficial de apoio. Outras cidades começaram a replicar o modelo. E tudo tinha começado com uma senhora de 82 anos, uma pá velha, e a coragem de cavar a própria terra. Numa tarde de domingo, 6 meses depois da inauguração, Marta estava no jardim plantando rosas. Trovão ao lado, como sempre. As mãos na terra, como sempre. Caio se aproximou, sentou ao lado dela. Dona Marta, preciso te contar uma coisa. Fala, meu filho. Era assim que ela chamava ele agora. Meu filho. Lembra que eu disse que fazia tudo isso porque você me lembrava minha avó? Lembro. Não era só isso. Ele olhou para o chão. Quando minha avó ficou doente, eu era adolescente. Não fiz nada para ajudar. Fiquei com vergonha de trazer os amigos em casa, porque ela estava frágil. Evitava ficar perto dela. A voz falhou. E quando ela partiu, eu nunca consegui perdoar a mim mesmo. Marta largou a pá. Segurou a mão dele. Ajudar você foi minha forma de pedir desculpas para ela. De tentar compensar o que não fiz. Então você compensou, meu filho. Compensou e muito. Marta apertou a mão dele. Sua avó está orgulhosa. Eu sei que está. Caio abraçou ela ali mesmo no meio da terra. E os dois ficaram assim por um tempo. 2 órfãos que tinham encontrado família um no outro. Quando o sol começou a se pôr, Marta se levantou. Limpou a terra das mãos. Olhou para o lar cheio de vida. Para as janelas acesas. Para o som de risadas vindo de dentro. Trovão abanou o rabo. Vem, velho amigo, ela disse para o cachorro. Vamos para casa. Mas antes de ir, pegou a pá. Cavou mais um pouquinho da terra. Plantou mais uma semente de rosa. Porque tinha aprendido a lição mais importante da vida. A terra não mente. Você planta amor, colhe família. Você planta bondade, colhe esperança. E quando você cava fundo o suficiente, sempre encontra algo de valor. Às vezes é ouro, às vezes é terra, mas na maioria das vezes é a força para recomeçar. E aos 82 anos, Marta tinha descoberto que nunca é tarde para plantar algo novo. Nunca é tarde para cavar mais fundo. Nunca é tarde para encontrar um tesouro. O maior tesouro de todos. Uma razão para viver.